Brasil nunca sonhou passar por esse dia, diga-se de passagem, que é o dia do tarifaço contra produtos brasileiros. E eu sei que o dia todo vocês foram nutridos com notícias, foram nutridos com manifestações de políticos principalmente, manifestações de autoridades, manifestações do governo, manifestações dos Estados Unidos e manifestações de muito metido a besta que agora coloca jurista. Porque virou moda no Brasil colocar jurista como qualificação. E eu vou contar uma coisa para vocês. De cada 100 juristas que eu vejo declarando-se como jurista, de cada 100 juristas, se um é de fato jurista, eu já fico realmente alegre. Porque o jurista é aquele que dedica a sua vida a estudar o direito. E hoje é mais raro ainda porque é um sujeito que dedica a sua vida a estudar uma coisa que não existe mais no Brasil. O jurista virou meio que historiador no Brasil. Esse que é o lance. Então vocês já foram bombardeados de argumentos em quantidade, em qualidade, argumentos complementares, argumentos contraditórios, argumentos conclusivos, argumentos inconclusivos. Vocês passaram o dia de hoje no entorno desse debate sobre o tarifaço dos Estados Unidos e o que é mais comizinho, o que é mais inútil, para falar bem da verdade. Vocês passaram a maior parte do dia ouvindo a discussão seguinte: de quem é a culpa do tarifaço? Pois bem, como esta é a grande notícia do dia, e por mais que o tema seja chato, porque direito tributário é chato. Eu, por exemplo, matei todas as aulas de direito tributário na faculdade. Passei porque eu lia o material da aula, mas eu não gostava de direito tributário. Porque direito tributário é uma coisa assim tão distante da realidade, muito embora seja a própria realidade. O direito tributário é o boleto, o direito tributário é o cemitério dos seus sonhos. O direito tributário é a razão pela qual você se pergunta: de onde vim, por que vim, para que vim e para onde vou? De que adianta viver uma vida com tributos? O direito tributário ele movimenta o desamparo existencial do ser humano. Para que eu tenho que trabalhar igual o filho de uma égua para sustentar verdadeiros filhos de verdadeiras éguas? Para que eu pago tributo se eu não recebo nada em troca? E no Brasil, pior ainda, para que eu pago tributo para vagabundo sobreviver e me perseguir ainda? O direito tributário é uma realidade, é uma sombra. O direito tributário é o bafo de Satanás, que está misturado no ar que nós respiramos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da nossa vida. Mas ao mesmo tempo é uma coisa irreal, porque tributos não são pessoas, tributos são práticas. E a dinâmica tributária internacional, se aquela dentro do país já não nos faz sentido nenhum, a internacional é muito mais difícil de compreender. Então eu fiquei pensando o seguinte: eu, Pavinato, não sou uma pessoa que tem dificuldade de entender as coisas. Não sou. Não sou. Eu tenho uma certa facilidade em compreender. Se eu presto atenção, eu compreendo. Eu costumo aprender bem. Gosto de estudar, então eu aprendo. Se eu, que gosto de estudar, se eu, que tenho facilidade para entender explicação, já acho difícil compreender as nuances do direito tributário,
Eu fico imaginando a maioria da população brasileira. Porque muita gente me fala o seguinte: quando eu vou dar aula, quando eu ia, porque eu parei de dar aula, as pessoas me diziam: ah, você é muito popularesco para a universidade. E quando eu comecei a trabalhar no audiovisual, diziam: você é muito acadêmico para o audiovisual. Então eu elegi uma linha de comunicação. Qual é? Vulgarizar, não no sentido de tornar com menos qualidade, mas no sentido de baixar o nível do vocabulário, dos exemplos, das repetições, para que as pessoas possam entender a selva jurídica que nos prende hoje em dia, porque o Brasil vive um regime que não é democrático. Pela obra de um jurista norte-americano, dá-se o nome desse regime que nós vivemos de juristocracia. Mas a juristocracia, eu faço aqui um adendo ao Brasil, ela requer juristas. E o Brasil hoje carece de juristas na mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria contar com 11 ministros de notável saber jurídico e reputação ilibada. Naquela corte hoje, se tiver 2 com notável saber jurídico, é muito, e desses 2, apenas um a usa. Então nós perdemos o caráter supremo do Supremo, nós não temos mais juristas, de maneira que o correto é dizer que o Brasil é uma magistocracia. É um regime político empurrado, porque não é nem tocado adiante, não é como se empurra uma carriola de bugiganga. É empurrado como quem estupra. É empurrado por magistrados. E magistrado pode ser tanto aquele que passou num concurso público muito difícil, que hoje já está contaminado pela peneira ideológica do Luiz Roberto Barroso, que antes de sair e fechar a porta, peidou na sala, nos deixou essa peneira ideológica para, é claro, contaminar a carreira do juiz, que para mim a figura do juiz é a figura mais importante dentro de uma democracia. E quanto melhor a qualidade dos nossos magistrados, melhor a qualidade do Estado de Direito, sem dúvida nenhuma, e melhor a qualidade de vida de todo cidadão. Mas essa magistocracia, onde tem aqueles que entram por concursos difíceis, mas chega-se no Supremo, e nós temos o modelo norte-americano por indicação política, muito embora a Constituição diga que é uma indicação política, uma nomeação política, mas com critérios técnicos, isso não se respeita mais desde 2007, no segundo mandato do Lula, quando ele indicou a toupeira maior para ser ministro do STF, que é o José Antônio Dias Toffoli. Ora, nessa magistocracia, portanto, que não é democracia, a população já tem dificuldade de entender e é ludibriada por expressões que nos dão um sentimento de justiça. Decisão judicial determinou, a gente fala, decisão judicial, então tem-se que cumprir. Mas não é bem assim. Então eu já elegi essa linguagem popular para falar desse direito que nos afeta através do noticiário, através das decisões, em especial da Suprema Corte. Mas direito tributário ainda é a pedra no meu calcanhar, e como hoje o assunto é tributário, eu tenho a honra de trazer aqui o doutor Piraci Oliveira, ao qual fui apresentado por um querido amigo Davis, que é dono da Sismap, que recentemente começou a mandar as explicações, que ele dá muita palestra, ele é consultor tributário, e ele tem uma facilidade tal para falar desse tema, que eu fiz questão que ele estivesse conosco para falar desse assunto tão difícil. Então seja bem-vindo, doutor Piraci Oliveira. Muito obrigado, meu querido. É uma grande satisfação estar aqui com você. Sou um admirador, acompanho o programa há muito tempo. Uma honra estar aqui e dividindo com você aqui esse assunto que, de fato, é espinhoso. A questão tributária é espinhosa por si só. Academicamente, ela é muito difícil, mas no Brasil, especialmente agora,
especialmente diante da reforma tributária que estamos atravessando, é um momento que, olha, difícil até de você qualificar. Nós estamos vivendo uma situação de mudança do quadro tributário profundo, com a criação de novos tributos, uma mudança de uma reforma tributária que deixam de existir 5, entram 3, não muda muita coisa, mas que vai trazer um aprofundamento imenso na carga tributária, na complexidade e na dificuldade. Meu caro, se você acha que já estava difícil, prepare-se. O que vem por aí é pior. A reforma tributária, né, além de ser inconstitucional, é claro, que ela desfaz com tributo de competência do Estado, desfaz de tributo de competência municipal, e quem desfaz é o Legislativo Federal, isso é tudo errado. Então, eles vão pela via do imposto único, aí pegaram 5 impostos e criaram um imposto único que é 3, e esses 3 têm tanta modalidade que na verdade são 7. É mais complicado que o mistério da Santíssima Trindade, a reforma tributária brasileira. E agora, ainda com tarifaço, a coisa, a porca torce mais o rabinho, e conosco também, como todas as noites, Dr. Eduardo Salles. Seja bem-vindo. Boa noite, mestre Pavinato, uma honra estar aqui. Boa noite, doutor Piraci Oliveira, uma honra também a sua presença. Boa noite, nossa querida audiência. Deixa eu fazer uma pergunta. Os políticos, em especial os de Brasília, eles vivem dos nossos impostos. Quem vive do imposto é impostor? Pergunta é ótima. É uma dúvida que tenho. Tá? Então pare para pensar você em casa, aí eu esqueci de pedir a vocês.